Ele quem? Um anjo que estava no altar, gritou em alta voz para o outro anjo que segurava a foice afiada: lance a foice e colhe os cachos da videira da terra, porque já as uvas estão maduras. Ou seja, vamos entender aqui. Ele, o anjo que estava sobre o altar, gritou em alta voz para o outro que segurava a foice afiada. Gritar em alta voz é sempre dar um aviso ou algo assim bem severo, né? Um aviso ou uma mensagem, ok? Gritou em alta voz para o outro anjo que segurava a foice. Por quê? Que ele gritou para o outro anjo? Porque ele sabe, eles estavam trabalhando em conjunto, eles vão trabalhar em conjunto. Então essa pessoa vai dizer, olha, você tem a foice, você tem o recurso, você tem a autoridade que o Messias te deu, né? Essa foice é uma autoridade para executar isso. Que aquele anjo que estava sobre o altar, a função dele é anunciar o arrependimento, o perdão dos pecados, tá? A função dele mais voltado para a parte espiritual. Então ele reconhece, ele sabe que o outro anjo é que tem a foice para agir, okay? Porque o outro anjo é que tem a autoridade com aquela foice para agir. Então ele vai gritar para aquele outro anjo agir. Então possivelmente esse anjo que está sobre o altar vai aparecer primeiro, anunciando, igual João Batista apareceu primeiro. Daí João Batista gritou para o Messias: ó, você tem a foice, lança a foice, tá? É você que vai fazer isso, não sou eu. Então aqui é a mesma coisa, esse anjo está sobre o altar, eu vejo que é alguém que vai apregoar a salvação, a remissão dos pecados, arrependimento, e vai aparecer primeiro. E depois, né, vai vir esse anjo com a foice, tá? E vamos entender o que ele vai fazer, ó. Lance a foice e colhe os cachos da videira, porque as uvas já estão maduras. Veja que essa foice é uma foice para fazer a vindima. Por isso que esse episódio poderia se chamar A Ceifa e a Vindima. A ceifa, o Messias fez lá anunciando o Evangelho, para colher o trigo no celeiro, para juntar o trigo para a vida eterna, ok? São as pessoas que são ganhas pelo Evangelho do Messias até hoje, né? Que os apóstolos, ministros da palavra, trabalham em nome do Messias, são direcionados pelo Messias na virtude do Espírito Santo, ok? Então até hoje vai tendo essa colheita, o pessoal que vai aderindo à fé para a salvação, ok? Agora esse anjo não, ele vai colher, cortar, vindimar, cortar os cachos de uva. Para que ele vai cortar os cachos de uva? Agora a gente vai entender. O anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Muita atenção. Essas uvas, essa foice é para cortar uva, para jogar. A uva era jogada no tanque pisoteada, tá? No lagar, né? Agora esse anjo vai jogar essa foice para jogar as uvas no lagar da ira de Deus. Da ira, tá? É o que está escrito aqui, ó. Ira do furor de Deus no verso 10. Beber do vinho do furor de Deus. Vinho que é feito de uva. Vinho é feito de uva, tá? Então, o anjo que aparece lá no verso 9, ele vai anunciar, ó, quem adorar a besta vai beber do vinho do furor de Deus. Entendeu? Quem adorar a besta não vai se dar bem. Okay? E aqui foi o aviso. Agora aqui é o momento, no verso 18, 19. Agora no verso 19 é o momento, já não é mais o aviso, é a execução da pena. Então esse anjo vai ser alguém, pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, que vai ter essa força, autoridade, que vai colher as uvas, tudo que está errado, tudo que está em desacordo com a palavra de Deus, ok? Vai ser colocado no lagar. Ó, é isso aqui que Deus vai destruir. No retorno, Deus vai enviar seu filho Messias com os santos anjos para executar, tá? A besta, o falso profeta, todo mundo que vai servir a besta, ok? Então, no grande lagar, idolatria, feitiçaria, adultério, tráfico de drogas, homicídio, satanismo, ocultismo, corrupção política e tudo mais que a gente tem aí, né? Tudo mais que a gente tem aí, que a gente sabe que tem no mundo, vai ser lançado no lagar da ira para ser pisoteado, destruído, ok? Então o negócio vai ser terrível. Teve o dilúvio de Noé,
aqui vai ser, o bicho vai pegar também, vai ser pior, ok? Vai ser pior, a situação vai ser pior aqui. Então, muita atenção. Então é isso, cara. Veja que esse anjo que tem a força, ele vai agir mais no... Ele tem uma origem espiritual também, mas ele vai agir no campo, na sociedade como um todo. Então essa tarefa dele de jogar as uvas no lagar da ira, ele vai mexer com o sistema religioso, tá? Ele vai mexer com o sistema econômico, que a desigualdade social, o eterno não aprova, vai ser destruído também. Ele vai mexer com o sistema político, corrupção, o eterno não aprova. Ele vai mexer com isso tudo, okay? Vai jogar isso tudo por momento. Aí sim o retorno do Messias, o grande e terrível dia, o lagar da ira, que vai ser pisado. Destruição total, okay? Destruição total de toda a estrutura mundial de poder. Então esse anjo que tem a foice, ele vai mexer com toda a estrutura mundial de poder, ok? Porque ele tem a foice para isso. O primeiro anjo que está lá no altar é alguém que vai apregoar, né, o arrependimento. Ele vai trabalhar estritamente, penso eu, na parte espiritual. Só que ele vai aparecer antes e depois, ó, ele vai gritar em alta voz para o anjo. Veja que Deus sempre avisa, né? Ele sempre avisa. Mais uma vez ele vai mandar o anjo, né? O anjo está sobre o altar para anunciar o arrependimento, ok? O arrependimento na fé no Messias. E depois disso aí já é a hora de executar. Aí vem o anjo que tem a foice, a autoridade, para mexer com toda a estrutura mundial de poder, para levar tudo isso à destruição, levar tudo isso para o Armagedon. Quem vai executar mesmo a pena, quem vai pisar no lagar da ira, é o Messias, ok? Então perceba quando eles trabalham em conjunto. E João Batista veio, trabalhou só na parte espiritual, ensinou, está chegando o Messias, etc. Mas quando o Messias veio, ele mexe com toda a estrutura como um todo, que é a consequência da atividade dele, ok? Tinha uma sociedade baseada na exploração, a ditadura religiosa ali do Sinédrio, baseada na desigualdade social, na exploração e na riqueza. Ele vem trazendo um evangelho de fraternidade espiritual, de partilha e fraternidade. Então o pessoal ficava doido e irado com ele, tanto religiosos como políticos, né? Como Sinédrio religioso, que era político também, se uniu em conluio com Pôncio Pilatos, com o sistema todo para matar o Messias, ok? Mexeu na toda a estrutura da sociedade, a atividade dele. Agora nesse segundo momento é a mesma coisa. Esse primeiro anjo vai anunciar ali, vai apregoar a remissão de pecado, e vai vir um anjo que tem a foice, que é que vai mexer com toda a estrutura mundial de poder, okay? Verso 20 para terminar. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue que subiu até a altura dos freios do cavalo, numa extensão de 300 quilômetros, ou, dependendo da tradução, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos ler de novo, aqui tem que ter muita atenção. O lagar foi pisado fora da cidade. Por quê? Tá? Fora da cidade, que cidade é essa espiritualmente? É Jerusalém. Jerusalém. O lagar da ira vai ser pisado fora da cidade, fora de Jerusalém, mas isso é dito espiritualmente, que Jerusalém, a cidade, significa que é a verdadeira adoração. Os que estão em verdadeira adoração, povo de Deus, igreja, Israel celestial, ok? Então o lagar vai ser pisado fora da cidade. Por quê? O lagar, não, a cidade não vai ser pisada, não vai sofrer esse juízo. Então os filhos de Deus vão ser poupados, ok? Então vai ser pisado fora da cidade, fora de Jerusalém, fora da verdadeira adoração. É isso que significa. E dele saiu sangue, não está dizendo que saiu vinho, entendeu? Se alguém não entendeu ainda, saiu sangue do lagar, porque é sangue mesmo, sangue, não é vinho que vai sair não, é sangue, porque é destruição mesmo, julgamento, destruição de toda a estrutura mundial de poder. Isso é o Armagedon, aqui que vem o retorno do Messias. Okay? Não vou fixar data, porque ninguém sabe a data, nem o dia, nem a hora. Mas a gente está interpretando aqui as profecias. Ok? Lagar da ira, o grande e terrível dia. É aqui que acontece. E dele saiu sangue porque é julgamento. É carnificina mesmo. Ok?
O negócio é o bicho vai pegar. E esse sangue subiu até a altura dos freios do cavalo. Então imagine você a cena, né? O cara tá lá pisando lagada, tá pisando as uvas e o negócio espirra a altura dos freios do cavalo. Qual é a altura dos freios do cavalo? Não sabe ao certo, eu chuto aqui mais ou menos 1,40 m. 1,40 m. Altura dos freios do cavalo, 1,40 m. Então imagina o cara tá pisando na uva e subir aquele líquido subir a 1,40 m de altura. Ou seja, o cara tá pisando com pressão, não tá? O cara tá pisando com muita pressão. Então o negócio vai ser violento, tá? Violento. E numa extensão de 300 quilômetros. No caso aqui está 1.600 estádios. Mas aí considerando que um estádio seria 185 metros, aí 1.600 estádios daria aproximadamente aí 300 quilômetros. Mas muitas bíblias estão traduzidas aí como 1.600 estádios, tá? 300 quilômetros. Então, muita gente inicialmente interpreta a coisa da seguinte forma. Vai ter um rio de sangue de 1,40 m de profundidade que vai percorrer 300 quilômetros. Muita gente começa a imaginar que é alguma coisa que vai 300 quilômetros de Jerusalém, que vai ser um rio de sangue, não sei o que, nada disso, gente. Isso é dito espiritualmente, ok? Isso é dito espiritualmente. Eu também fiquei pensando assim, 300 quilômetros, qual cidade que está 300 quilômetros de Jerusalém, para a gente poder tentar buscar uma passagem bíblica, alguma coisa que dê um melhor sentido da coisa, né? Agora, você vê um rio de 1,40 m de profundidade, né? Difícil de atravessar, e 300 km de comprimento, né? Ou seja, rio de sangue. Você tem noção do tamanho do julgamento que vai ser? Do tamanho da carnificina que vai ser a coisa? Isso é o Armagedon, meu amigo. Entendeu? O bicho vai pegar, de fato. Agora, para a gente entender isso melhor, vou dar uma olhadinha aqui em Lucas capítulo 24, verso 13 até 35. Eu vou sintetizar só para a gente entender o que significa esses 1.600 estádios. Porque depois disso eu estava pensando assim, distância, né? Distância de Jerusalém, largar vai ser pisado do lado de fora de Jerusalém, ou a 300 quilômetros, algum lugar que esteja a 300 quilômetros de Jerusalém. Mas essa medida de um estádio, ela não é necessariamente 185 metros. 185 metros é o estádio romano, mas tem várias outras medidas de estádio, então isso pode variar muito. Então eu desisti de procurar assim, distância. Não é distância, não é tempo. A gente vai entender agora. Lucas 24, a partir do verso 13, é a famosa caminhada de Emaús. Caminhada de Emaús, né? Tinha 2 discípulos caminhando e o Messias se apresentou no meio deles. Eles não sabiam que era o Messias. E o Messias explicou a Torá aos profetas que o Messias deveria sofrer. E os olhos deles estavam, os olhos espirituais, não tinham entendimento. E depois eles entenderam que era o Messias. E o Messias desapareceu do meio deles. Essa é a síntese aqui da caminhada de Emaús, mas eu vou só ler aqui alguns versos para a gente entender a medida dos estádios. Verso 13, Lucas 24, verso 13. Eis que no mesmo dia iam 2 de seus discípulos para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então aqui ele está dizendo que tinha uma cidade que era distante de Jerusalém, tal de Emaús, aldeia, né? 60 estádios. 60 estádios, né? Era a medida da época. Hoje a gente tem quilômetros, milha, naquela época tinha estádios. Aí o Messias esteve no meio deles, né? Deixa eu ver aqui, ó. Verso 27. Começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a escritura, né? Verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para longe. O Messias fingiu que ia para longe, né? Ele acenou que ia para longe, na verdade. E chegaram à aldeia para onde iam. Chegaram até Emaús, né? E eles os constrangeram, isto é, eles insistiram com o Messias dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia.
e entrou para ficar com eles. Né? Verso 29. É interessante no verso 29, verso 28 eles chegaram na aldeia, né? Naquele mesmo dia, e eles insistiram com o Messias dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então, ou seja, ao final do dia eles chegaram em Emaús. Ao final do dia eles chegaram em Emaús. Então a gente pode chegar a uma conclusão, né, ou ter uma ideia, na verdade, de que durante um dia eles fizeram esse trajeto de Jerusalém até Emaús. Então, ou seja, em um dia eles percorreram 60 estádios, né? Considerando o estádio 185 metros, daria mais ou menos 11 quilômetros. Né? Ah, mas 11 quilômetros, andaram 11 quilômetros em um dia? Tá bom, porque naquela época as estradas não eram igual hoje, né? A gente não sabe como que era naquela época, era mais difícil caminhar. Então tá bom, né? O sol também, talvez do Oriente Médio, 11 quilômetros e pouco, acho que está de acordo. Mas há quem diga que não, né? Há quem diga que estaria errado, não seria 185 metros um estádio. Seja como for, a gente tem uma ideia aqui de que em um dia eles caminharam, fizeram essa caminhada aí de Emaús, um dia 60 estádios, né? Beleza. Então, considerando que aqui no Lagar da Ira a coisa vai ser por uma extensão de 60 estádios, né? Perdão, 1.600 estádios, tá? Porque o que acontece? A gente chega à conclusão, ó, em um dia eles fizeram a caminhada, né? E chegaram a Emaús, 60 estádios. Então, se lá no Apocalipse, capítulo 14, verso 20, diz que o lagar da ira foi pisado numa extensão de 300 km, 1.600 estádios, a gente fazendo uma conta, para se em um dia a gente percorre 60 estádios, em quantos dias a gente percorreria 1.600 estádios, não é isso? Né? 60 estádios, 1.600 estádios. A gente pode fazer aqui uma continha, né? Fizer uma continha, ó, 1.600 estádios. 1.600 estádios dividido por 60, que em um dia a gente percorre 60 estádios. Então a gente vai achar quantos dias são necessários para percorrer 1.600 estádios. A resposta é 26,66666. Deu até o número da besta aí, 666, né? Será que 26,66, isto é, 26 dias e um pouco, e a parte 27 dias. Não são 27 dias inteiros, mas você vai andar durante 27 dias para percorrer os 1.600 estádios. Tá? Então, o que eu pensei aqui? Que esses dias, 27 dias para percorrer 1.600 estádios, seriam dias proféticos. Mas na verdade eu estou especulando nesse momento que a profecia não se cumpriu e é muito difícil. Então não dá para ter a certeza de nada. Okay? Não posso cravar certeza, mas eu estou especulando, fazendo uma boa especulação técnica. Então 27 dias, né? 26,666, até curioso que dá quebrado aqui, dá 26,6666, dá 666 da besta, né? Então isso indica que a besta vai ser destruída nesse lagar da ira, com certeza absoluta. Okay? Mas aí se a gente arredondar, daria 27 dias. Mas seriam 27 dias proféticos, né? 27 dias proféticos. Considerando que um dia profético é um ano literal, a gente chega ao valor de 27 anos. 27 anos, o que eu quero dizer? Não quero dizer que o Armagedon vai durar 27 anos, que é chamado de o grande e terrível dia, né, aquele momento, mas que pode ser, mas isso é uma especulação minha, pode ser que o tempo total das 7 taças, tá, desde a primeira taça até a sétima e depois o Armagedon, que é a sétima trombeta, o lagar da ira, né, porque desde a primeira taça são taças de ira que o Eterno vai desenvolver até o Armagedon, ok? Então nesse período aí de ira todo, desde a primeira taça até o Armagedon, pode ser que
dure 27 anos. Okay? Pode ser, isso é uma especulação, ok? Só uma especulação técnica da minha parte. Pode ser que dure 27 anos. Então, desde o momento que eles puserem a marca da besta e disserem a paz e segurança, aí vai começar a repentina destruição, que pode durar 27 anos até o Armagedon, até o retorno do Messias, destruição completa da besta. Okay? Pode ser isso. Pode ser, mas isso é só um chute da minha parte. 27 anos é muito tempo, não é não. Profeticamente é pouco tempo. Tá? E passa rápido. 27 anos. Porque o pessoal está acostumado com aquele apocalipse que é assim, ó. A gente vai ser arrebatado hoje, vai surgir o anticristo, vai firmar um acordo, né? Interpretado, traduzido errado, Daniel 9. Firmar um acordo, 3 anos e meio de paz e depois vem a destruição, né? 3 anos e meio, aí Jesus volta de novo, aquela coisa toda, 3 anos e meio só. Tipo assim. E antes de começar isso não vai acontecer nada de ruim, porque a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo se manifestar. Tipo assim, tudo errado, tudo torto. Já falei, os cristãos os discípulos de Maria Geral, Nazareno sofreram muito. Perseguição de Sinédrio, perseguição de Roma, Inquisição, Idade Média, já falei, cruzada, comunismo na Rússia, perseguiu muito cristão, entendeu? Então o negócio ninguém teve facilidade, porque só essa geração aqui, medíocre, que só quer saber de carro, de prosperar economicamente, vai ter facilidade. Quer dizer, a pior geração de todas vai ter mais facilidade, não faz sentido. Tá? Então vai passar pela tribulação final sim, mas sempre essa história de 3 anos e meio, sempre aquela historinha dele furada. Então 27 anos, considerando os 1260 dias proféticos, que na verdade foram 1260 anos literais da Idade Média, e os verdadeiros adoradores passaram sufoco, viu? Do ano 538 até o ano 1798. Quer dizer, então o que são 27 anos perto de 1260 anos? É pouquíssimo tempo. Profeticamente é pouco tempo, tá? 27 anos é muito pouco tempo. 26,666 na verdade, mas isso é um chute. Pode ser que esse chute meu passe muito longe, como pode ser que passe perto também, ou pode ser que seja um golaço na gaveta, pode ser também, ok? Mas eu estou tentando dar o sentido de uma profecia que não se cumpriu, é sempre muito difícil. A gente só vai ter certeza depois que se cumprir mesmo, que a gente vai ter certeza do que foi e do que não foi. Entendeu? Então, agora a altura dos freios do cavalo, que é 1,40 m, isto é, você só consegue atravessar esse rio de sangue a nado, meu amigo. Entendeu? A nado. O negócio é complexo. Então vai ser realmente um evento catastrófico, terrível. Então pode ser isso, pode ser que esse período todo de 27 anos, porque 1.600 estádios, se na caminhada de Emaús eles levaram um dia para percorrer 60 estádios, então cada dia 60 estádios, em menos de 27 dias percorreriam os 1.600 estádios. Considerando que 27 dias proféticos são 27 anos literais, então são hipóteses, a gente ficar de olho, né? O pessoal não gosta muito disso não, o pessoal quer assim, o The Flash. Quero ser arrebatado agora e que se dane, daqui a 7 anos eu tô de volta para reencarnar num corpo novo e 3 anos e meio o mundo vai sofrer. O pessoal acha que é assim, né, cara? Nunca abriram um livro de história na vida, não sabem nada de Apocalipse. Okay? O Apocalipse ele é historicista, a gente vai ver como a coisa funciona, ok? Então pode ser isso. Então fico aqui, fiquem com a graça e paz da paz do Eterno Yahweh, mas eu irei, para finalizar, pronunciar a bênção sobre os amados, ok? Pronunciar a bênção. Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahweh sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yahushua Hamashia, fiquem com a Shalom e até o próximo episódio. Bem, vou estar fazendo um adendo aqui em relação a essa questão aí do lagar da ira. A gente vai em Isaías 63, verso 2 a 6. Diz assim, ó: por que está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo.
Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Muita atenção. E pisei os povos na minha ira, destruição total da estrutura mundial de poder. E os embriaguei no meu furor. É o que está escrito aqui, ó. A taça do vinho do furor de Deus, no verso 10. E a sua força derribei por terra. Isso aqui é o Armagedon. Isso aqui é o retorno do Messias. Ok? Interessante que, porque está vermelha a sua vestidura, tá? E os teus vestidos como daquele que pisa o lagar. Quem que vai pisar o lagar? Quem que está com um vestido salpicado de sangue? É o Messias, né? O Eterno vai enviar o Messias para poder fazer para poder pisar no lagar, operacionalizar, vamos dizer. Veja Apocalipse 19, verso 11. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Seu nome, apareceu um cavalo branco, alguém sobre um cavalo branco, né? O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, é o Messias. Ele julga e combate com justiça. Deixa eu me ver aqui. Verso 13. Está vestido de um manto embebido de sangue, né? E é chamado pelo nome Palavra de Deus. Está vestido de um manto embebido de sangue, ou manchado de sangue. É porque ele vai pisar no lagar da ira, por isso que vai salpicar o vestido de sangue, ok? O próprio Messias. Então, o retorno do Messias tem tudo a ver com essa passagem aqui do lagar da ira, ok? E eu, verso 3 do Isaías 63. E eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou meus vestidos, manchei toda a minha vestidura. Que é o que está lá, Apocalipse 19, verso 3, o Messias. A vestidura do Messias. Messias é que vai pisar no lagar da ira para destruir todo o poder das nações. Jeremias 25, verso 30, para a gente ter, entendeu? Pisar no lagar da ira tem tudo a ver, é o cumprimento de Isaías 63, que é uma profecia que não cumpriu ainda. Jeremias 25, Jeremias 25, verso 30, deixa eu ver aqui o que a gente tem. Tá. Tu lhes profetizará todas essas palavras, ele dirá, Yahweh desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada de sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra, como os que pisam as uvas, né? Contra todos os moradores da terra. E também muito interessante esse Jeremias aqui, ok? Só um adendo a essa parte do pisar no lagar da